Olá a todos que acompanham o Jornal Aperitivo. Hoje estou com o vereador Adilson para falar da ponte do Olegário Maciel. A ponte caiu dia 28/11/2022, fazem 6 meses, né, que ainda não foi resolvido a questão. Obrigada pela presença do senhor aqui. Eu que agradeço o convite, né? Boa tarde, né, pessoal que nos assiste. É um prazer enorme estar aqui, né, para a gente poder falar, esclarecer um pouco, né, sobre o assunto referente à ponte do Olegário, que a gente tem conhecimento. E vamos falar também da ponte e de situações de Olegário, né? Então, o foco hoje é o Olegário Maciel, que fica no distrito de Piranguinho, joia? Vamos falar um pouco agora sobre as providências, como estão sendo feitas as providências dos vereadores, no primeiro momento. Patrícia, a providência dos vereadores, como função nossa, né, constitucional, a gente está ali parelhado com o executivo, né, levando as cobranças e reivindicações da população. Quanto à ponte do Olegário, eu mesmo cheguei a fazer alguns contatos, né, com o deputado que nos apoia, o deputado Raul Belém, através da assessoria deles, onde eles chegaram até a fazer contato com o Exército Brasileiro, chegaram a fazer contato com a parte da Secretaria de Infraestrutura, né, que trata realmente essa parte lá, mas é a coisa mais para fazer a outra ponte, né, não era aquela coisa que está ficando caro, então demanda um planejamento mais específico. É bem burocrático, no caso, né? Tem que fazer a planta, tem que ter o custo, tem toda uma estrutura por trás disso. Sim, e paralelo a isso, eu fiz um ofício, encaminhei para a Defesa Civil, né, que em uma conversa por telefone que eu tive com o pessoal lá da Defesa Civil, foi repassado que são divididos em duas fases, né? No caso, o trabalho da Defesa Civil. Uma parte é a parte quando ocorre um desastre, né? Então, o pessoal da Defesa Civil foi lá, fez o seu trabalho e já foi identificado a situação da ponte do Olegário como um desastre, né? Um desastre natural, né? Decorrente de alguma força da natureza. E a segunda parte é a parte do núcleo de trabalho. Aí essa parte depende de documentações da prefeitura, documentações, coisa uma parte mais burocrática. E isso também, pela Defesa Civil, entra numa fila de espera, porque tem vários outros municípios com a mesma situação. Agora, recentemente, eu encaminhei o ofício para a Defesa Civil, estou aguardando a resposta deles de como está o andamento dessa situação. Mas a ponte, anteriormente, a Defesa Civil verificou que a ponte já tinha problemas, ela estava já num estado assim que não poderia passar pessoas, ou tinha isso, essa especulação? Em conversa com moradores do bairro, né, do distrito de Olegário Maciel, e até mesmo a gente ficou sabendo através de outras informações que tem uma equipe de engenheiros lá, inclusive com engenheiros da prefeitura acompanhando, onde tiveram uma análise, vamos dizer, uma análise primária da situação da ponte. E foi quando eles tomaram a decisão de restringir, né, a passagem de veículos. Sim. Aí depois disso veio, infelizmente, acontecer esse desastre. Foi de noite, teve alguma vítima? Não teve, né, no caso? Felizmente, né? Felizmente. Agradecer primeiro a Deus, né, porque foi a mão de Deus, porque tem uma pessoa lá que é morador de rua, que estava embaixo da ponte, na cabeceira do lado aqui de Olegário. E foi justo o lado que não caiu, que ele ficou levantado, e a pessoa não teve nenhum arranhão. Ai, menos mal, porque menos mal. Um perigo. E tem a possibilidade de fazerem uma passarela nessa conversa que foi feita? O que acontece? A ponte caiu dia 28 de novembro, né? Dia 6 de dezembro, se não me engano, na data, teve uma reunião lá em Olegário com alguns moradores e com o executivo. A prefeita esteve lá, com o pessoal, e foi falado sobre a situação de uma ponte que o Exército Brasileiro faz, né? Que eu servi o Exército 89, então o nome que a gente chamava lá, pode ter um outro nome técnico, o nome que a gente chamava na época, chamava passadeira. É uma ponte que ela fica feita sobre botes, né? Ela emerge, a cor sobe, ela sobe, e o rio abaixa, ela abaixa, né? E que seria para passagem de pedestre, o que inicialmente iria contribuir muito com a travessia no rio, com mais segurança. E
falou-se na época, a parte do executivo, que já teria ido em Belo Horizonte contactado com o comando do Exército. Né? E nós aguardamos, ficamos esperando um determinado tempo, e o pessoal de delegado, nem nós tivemos nenhum retorno, e eu resolvi fazer um contato com a assessoria do deputado Raul Belém, onde eles fizeram contato aqui em Itajubá, né? E isso foi no dia 19 ou 20 de janeiro, acho que é dia 19 de janeiro, que eles fizeram esse contato aqui em Itajubá, e foi para que o comando do Exército, daqui de Itajubá, o comando direto do Exército da Paz seria o grupamento de engenharia no Rio de Janeiro. Aí fizeram esse contato, aí na segunda-feira, coincidentemente, né? Na segunda-feira, o comando do Exército Brasileiro teve lá em Olegário com a prefeita, com o parte executivo, né, municipal. E ficou-se, né, de fechar um acordo e verificar com os escalão superior do batalhão daqui a possibilidade de mudança passadeira. Mas isso foi em janeiro, nós já estamos hoje já estamos no meio do ano. No meio do ano, já se passaram 6 meses disso tudo. E querendo ou não, a população ali, os moradores precisam desse meio de transporte passar, né, de um ponto ao outro. Não, sim, ali, quanto ao caso do transporte, foi providenciado um meio também pela prefeitura, pela prefeitura, né? Sim. de locar ali uma van para atender parte dos moradores, só que não atende a todos, atende uma parte e outra parte fica. E a parte da travessia de canoa, que é o ponto, assim, vamos dizer que mais temeroso do pessoal de lá, que tem pessoas que atravessam o rio de canoa e não sabem nadar. Então o medo de se perder uma vida ali é muito grande. Então algumas pessoas continuam passando de bote, continuam até hoje, porque o horário dessa van que faz o transporte não coincide com o horário de trabalho dessas pessoas. E isso daí acaba que dificultando a vida das pessoas, né? Dificulta e muito. Dificulta. E por falar nisso, né? Ele passa de uma cidade para outra, como que tá essa relação das cidades vizinhas? Olha, eu não posso te falar com propriedade, né, com precisão, mas pelo que eu conversei, inclusive, com o secretário de governo, está havendo um alinhamento, né, de conversa com o prefeito de Santa Rita de Sapucaí e com o prefeito de São José do Alegre, para que os três possam juntos, né, trazer uma solução mais rápida para essa situação. Ah, sim. Porque até o Jornal Aperitivo foi, essa semana, em Olegário Maciel, verificar, conversar com os moradores, tirar uma foto ali, até mesmo para saber como que está a situação. E podemos conversar com alguns moradores e eles falaram, né, que precisam de uma resposta do executivo. Por esse prazo já ter passado, né, já está assim no meio do ano, eles querem pelo menos uma resposta, porque, querendo ou não, a população precisa disso, não é? Assim, a última notícia que temos, eu tenho ela como verídica, porque foi resposta a um requerimento da Casa Legislativa, né, dizendo que já tem um projeto pronto para a passarela. Né? Isso já está, eu posso falar que eu tenho como fonte verídica, porque foi uma resposta do Executivo para o Legislativo, falando que já tem o projeto da ponte pronto, da passarela pronta, entendeu? Que vai fazer a passarela, já tem orçamento, tem tudo pronto, só falta licitar para que iniciar essas obras. Só que não tem esse diálogo direto com o pessoal de Olegário Maciel, que é o pessoal que mais necessita dessa resposta no momento. Né? Então tem alinhamento de resposta lá. Então o pessoal está aguardando também esse diálogo. Né? Assim. Por isso que a gente fala aqui, ó, por favor, executivo, fale com a população. É de suma importância ter esse diálogo, principalmente uma cidade pequena. Uma cidade pequena dá para ser conversado, falado, né? E os senhores, né, os vereadores no geral, têm esse vínculo com a população. O senhor está de parabéns também, inclusive. Tá conversando com os moradores também para tentar acalmá-los, né? Tentar chegar a um impasse. Sim, na verdade, Patrícia, eu converso muito com a população, porque eu pratico o ciclismo, essas pedaladas que a gente fala aqui no nosso meio do pedal. Então eu ando muito pelos bairros rurais nossos aqui do município. Então sempre perguntar com as pessoas, frequentemente eu passo por Olegário Maciel, eu estou sempre conversando com o pessoal ali, a gente está vendo as demandas deles ali, né? Que hoje é o nosso foco aqui, seria
ali o distrito de Olegário, a gente passa e está seguindo as demandas, a gente vê o que o pessoal traz de clamor. A gente faz, então reclamando, não estou reclamando, você faz, não é reclamação do pessoal de Olegário, é um clamor para soluções de problemas que está tendo lá. Não, e isso assim, independente de que bairro seja. A comunidade do Olegário Marcial tem um grupo que eles conversam, sempre estão discutindo as coisas, né? Como outros bairros com certeza devem ter. E isso daí é primordial para uma comunidade chegar ao ponto assim, ali está tendo um problema, vamos tentar resolver? E isso daí dos vereadores estarem proativos, conversando com a população, né? É primordial. E dentre essas conversas, teve indicações. Sim, sim. O que são vamos explicar para as pessoas entenderem o que são essas indicações, né? A indicação é simplesmente o seguinte, você percebe alguma necessidade aqui na sua rua, vamos por exemplo, que saiu uma fileira de broquete daquele da rua da sua rua aqui, entendeu? Afundou, deu algum problema. Aí você traz para o vereador, o vereador indica ao executivo, faz documento indicando ao executivo, ó, na rua Alferes Senó, próximo ao número tal, tem tal situação. Então, lá no Olegário, todos os vereadores, acredito, já fizeram indicações sobre alguma situação que tem lá no Olegário que precisa ser reparada. Né? Vamos aqui elencar algumas, que seria o pescador que está deteriorando o gato do pescador, uma capela que tem na antiga colônia do pessoal dos Mota, né? Foi feito muitas indicações referentes à ponte, né? Tem indicações sobre a situação de segurança das crianças de Olegário, né? Que hoje, por conta não é a reforma, é uma ampliação que está tendo na escola, eles estão tendo que atravessar a rua para fazer o lanche deles na estação aqui de frente. Então, todas essas demandas, sempre tem algumas indicações, né? Alguns pedidos, vamos dizer assim, né? Referente ali às situações que estão acontecendo no Olegário. E fizeram recentemente a DER, né? Que o DR capinou a rodovia ali, estava tampando as placas da rodovia ali na entrada de Olegário. Sim, foi nessa semana, por isso que eu parabenizo, porque parabenizar, né, esse grupo de Olegário, que eles trazem coisas reais. Não tem que ser que não, conforme foi dito no dia da reunião nossa lá, né, que nós tivemos no dia 6 de dezembro, que isso não esqueça, não é um grupo de fofoca, conforme foi falado lá. Lá é um grupo de pessoas sérias, esse grupo de Olegário é um grupo de pessoas sérias, compromissadas com a melhoria do bairro. Entendeu? As pessoas que estão lá no grupo, todos podem afirmar o que eu estou falando aqui. São pessoas sérias, compromissadas com a melhoria do bairro. Né? Isso é bom deixar para frisar. Então, nessa semana teve lá uma exposição do pessoal sobre a situação da rodovia, de gado solto. E então, foi trazida uma indicação, até pelo vereador Ricardo, que trouxe a indicação por escrito. E como eu sempre falo, a gente trabalha unidos. Não tem como um vereador se separar do outro, porque senão não é a casa legislativa. E isso às vezes acontece muito, né? Aquela questão de briga política. Exatamente. Aí fizemos contato com o DR, eu acredito, não sei, talvez o executivo tenha feito, então não posso afirmar sobre o executivo, posso afirmar da minha parte, né? Eu fiz contato também lá no DR, e felizmente hoje começaram lá a capina, fazer as capinas, que vai melhorar bastante a questão de visibilidade e até mesmo de animal que está saindo na pista lá. Que isso acontece muito, principalmente dias também que são frios, né? Que eles querem ficar num lugar quente. Sim, isso eu comentei, aproveitando essa indicação que teve na segunda, eu comentei sobre a situação dos animais, que o pessoal está falando lá que está tendo animal. Pedi até para que, fiz um pedido para que as pessoas, proprietários de animal e de propriedades que margeiam as rodovias, né, que façam uma fiscalização, vai lá ver se dá o arame frouxo, alguma coisa, para que o animal não solte. Porque nessa época de frio, o animal sai, mesmo, tendência, acho que o asfalto sempre mais quente, uma coisa que eles saem e vão para o meio do asfalto mesmo. Então, na época junina também, vai ter muita festa, o pessoal usa muita estrada, então ficar de olho nisso. E dentre os pontos, né, que estamos conversando aqui, o Olegário, tem outras peculiaridades assim que precisam ser vistas na sua perspectiva? Na minha perspectiva, né? O ponto hoje ali que
está maculando, vamos dizer assim, está deixando o pessoal de Olegário temeroso com a ponte, né? Porque tinha sua necessidade daquela ponte. Comerciantes ali está tendo muito prejuízo, porque a maioria do pessoal que gasta ali é pessoal que morava na zona rural do outro lado do rio. E agora está indo para outra cidade. Eu viajo para eles pegar e dar a volta para ali. Então, eles vão para São Alegre, vão para Santa Rita, vão ser mais prático para eles. Então, acho que o ponto principal hoje seria realmente a ponte, né? A passarela, se fizesse, ia ajudar, mas o ideal mesmo seria a ponte, isso é o meu ponto de vista. Não podemos dispensar a passarela também, que isso vai ajudar muito a população enquanto não sai a ponte, né? Outra situação que eu vejo, falando do lado cultural, né? Falando do lado cultural. A gente pega ali no caso do pescador, da imagem do pescador, ali, do monumento do pescador, que já fiz algumas indicações sobre a situação, então, ou seja, o executivo já tem conhecimento da situação do pescador, que ele está deteriorando, está saindo a parte uma estátua símbolo de Olegário. Símbolo de Olegário, porque todo mundo conhece o Olegário pela pescaria. Então, a época, quando foi feito o pescador, foi exatamente nessa imagem que as pessoas conhecem o Olegário, que é de pescaria. Então, esse é o pescador. Dentro do lado religioso, né, eu sempre falo que a gente tem que respeitar muitas diversidades religiosas, independente da religião que eu pratique, né? A gente tem que respeitar. Eu falo sobre essa capela que tem lá na antiga estrada rural da colônia do pessoal dos Motas, é conhecida assim lá. E de uns tempos para cá, adotaram como estrada principal a antiga linha férrea, porque ela é mais batida, então é mais plana, e para vazar dos caminhões de areia que tira lá fica mais fácil. E o cima foi abandonado a parte de cima, onde tem essa capela lá, que é muito antiga e representa muito para os moradores da agricultura de Olegário. Então, esses 3 pontos, que eu vejo que são pontos que a ponte, o pescador, que é o monumento ali que representa o bairro, e essa capela ali, que está, vamos dizer, a capela está abandonada, que o povo cuida, mas o acesso à capela está abandonado. Esses são pontos que eu sempre estou cobrando a administração para o que posso fazer. Agora, tem várias outras coisas que precisariam ir. Sempre, a cidade em si precisa sempre manutenção, mas isso daí é foco, né? Mas, realmente, pontos culturais, e ali, querendo ou não, a questão da passagem ali, são, né, tem que ser vistos. Porque você vê ali, vamos pôr na parte da educação. Está fazendo uma ampliação na escola, a Thales Moraes, até parabenizo o executivo por iniciativa de fazer ampliação. Só que nessa aí, as crianças estão saindo para fazer a refeição deles ali do outro lado. E a pessoa preocupa com a segurança. Até eu fiz uma indicação de ir ali, vamos mudar para o pedido. Eu fiz um pedido, repassando um pedido da população, que criasse um meio para que parasse o trânsito nesse meio tempo, onde passa as crianças, para evitar que venha alguma pessoa que não conheça ali, ou às vezes tem pessoa inabilitada, a gente sabe que tem, ou o carro perde o freio, alguma coisa que vai trazer um transtorno. O senhor sabe mais ou menos a previsão dessa reforma e tudo mais? Porque aí poderia tentar ver o policiamento, o senhor entende mais disso? Eu acredito que essa obra de ampliação já está quase finalizada, se já não finalizou, entendeu? E essa coisa talvez até já possa ter terminado, né? Agora, quanto à parte da educação física, da criançada, a parte física, eles vão fazer lá no ginásio esportivo. Aí tem que fazer essa passagem. Então, mesmo que acabe a situação de qualquer forma, as crianças têm que passar para ali, né? Então, essa é outra parte que nos preocupa. Muita situação. Teria alguma sugestão assim do que poderia ser feito? A sugestão primária, no meu ponto de vista, seria no mínimo 2 cavaletes, como eu pedi lá, um cavalete de um lado, o outro do outro, colocando atrás do pedido momentaneamente, passou, o professor meio que passou com as crianças lá, tira o cavalete e libera. É coisa simples, né? Muito simples. Não tem necessidade de pedir para a polícia ir lá fazer isso. Eu não caberia, nem daria mão dela para chegar lá. Isso já foi passado para frente, essa sugestão? Essa sugestão já foi passada, por indicação minha, inclusive. Então, ficar de olho aí, mães ou pais que sabem disso também,
chegar no executivo ou também neles, no legislativo, puxar a orelha, pedir, né? Sempre. A gente ir pro lado da saúde, do lado da saúde também é olegário, a parte só reclama muito lá no olegário, conforme eu falei, eu reclamo aqui, né? Mas que eles reivindicam, né? Que eles pedem muito, é sobre o posto de saúde, que não tem uma pessoa para cuidar lá, para fazer a limpeza do posto. Manutenção. Exatamente, para fazer mesmo a faxina mesmo durante os atendimentos, né? Que o atendimento é muito fracionado. Ultimamente estava tendo enfermeira só na parte da manhã. Então essa parte da saúde também, lá no posto de saúde, está deficiente, um pouco a desejar, vamos dizer assim, né? Porque, como a gente fala, é lógico, não tem como deixar 24 horas por dia, né? Mas quanto mais puder estar lá para atender a população, melhor. E principalmente no local destinado à saúde, ele tem que estar bem cuidado. Com certeza. Saúde, assim, são vários pilares, mas saúde, educação e educação, no caso, saúde, educação, tem mais um. Mas ali é a base, né? É a base. Mas o resto ali vai se ajeitando. Porque numa maneira geral também, que o pessoal traz muito, eu digo o seguinte, que está um pouco assim, vamos dizer, entre aspas, assim, né? O bairro abandonado, porque tem um rapaz só lá, um moço que faz que cuida da limpeza, de limpar a rua, tudo, só um rapaz. Mas e esse rapaz, ele não consegue, porque ele trabalha na limpeza do bairro, ele trabalha para entregar a carta, a parte de correio, e quando falece alguém lá, ele faz o papel de correio também. Nossa, então, exatamente, muita coisa para uma pessoa só fazer, então às vezes fica a desejar a parte de cuidados com limpeza no meio das ruas, lá do bairro. Não, a gente põe um exemplo aí, a gente em casa mesmo, vai cuidar de várias coisas aí, limpar, vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não dá conta de tudo. Não dá conta. Então tem que ter, assim, mais pessoas talvez, não sei qual é a sugestão, né? Mas tentar rever essa questão também. E o senhor gostaria de falar, deixar algum recado para a população, para o Poder Executivo, para o Legislativo aqui? Para a população de olegário, né? Eu acho que não tem muito que direcionar para eles, mas sim agradecer a população de olegário, né? Pela dedicação que eu vejo que eles têm lá para o bairro, né? Parabenizar, deixar os parabéns aqui para eles, né? Eles estão de parabéns porque eles tentam, né, de todas as formas, trazer melhorias para o bairro. Correr atrás. Inclusive, foi, eu acho, dia 13 de março, foi no começo do mês de março, teve com o uso do tribuno para o morador de olegário para trazer exatamente as situações, pedindo informações sobre a situação da ponte, quando que é cuidar de colocar uma pessoa mais no posto de saúde para ajudar na limpeza na limpeza do posto, para cuidar da limpeza da cidade, do bairro. Então teve essa preocupação. E foi feito um ofício de caminhar todas as reivindicações. E até ontem, que eu tive uma mandada de jornal, não tiveram resposta sobre essa situação. Né? Então o que eu falo? Parabenizar o distrito de Olegário, através dos moradores, né? Pela excelência que eles vêm conduzindo e pedindo, cobrando coisa lá. E o que eu falo, o que eu mando assim, de mensagem para o executivo, mais diálogo. Ter mais diálogo, que eu vejo que está faltando muito com o pessoal de Olegário, principalmente que é o nosso foco aqui hoje. Um carinho, né, pela população. É o diálogo. É o diálogo. Conversar, levar as respostas que eles precisam. Porque você não tem que dar sempre o sim. Você tem que dar um não também. É a possibilidade, não é possível fazer aquilo naquela hora, porque também é questão de conversão, verba. Exatamente. Tem que ter verba, tem que ter várias situações. O não é melhor que uma resposta vaga. Simplesmente. Então, se você tiver que falar o não, você fala não, propriedade, explica o porquê do não, é melhor falar, não, vamos resolver, ou então simplesmente fica em silêncio. Porque o silêncio corrói, né? Vamos dizer assim. Corrói, a população sente, às vezes fica se sentindo aquela amargura, achando que é uma coisa e não é. Então, comunicação é primordial em tudo na vida. Exato. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. Se sinta à vontade para vir mais vezes falar sobre, sobre suas indicações sobre a população, não só de Olegário, mas de Piranguinho.
Obrigada, viu? Patrícia, eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre que tiver o convite a gente volta, né? Para trazer essas situações, até onde a gente tenha conhecimento e tenha condições de estar informando a população referente a, vamos dizer assim, ao meu mandato de vereador e como está funcionando a parte legislativa. Administração no geral. Geral. Obrigada.